A geometria analítica, ela não vai se importar muito com a visão espacial dos objetos. A gente não vai estudar muito objetos ou... Pode deixar. A gente não vai se preocupar muito com a visão espacial, a gente não vai se preocupar muito com figuras planas. No geral, a gente vai se preocupar em estudar um gráfico. A gente vai começar hoje o estudo dos gráficos. Nada? Primeiro, o que a gente vai ver? A gente vai ver na aula de hoje só o básico, bem no inicinho. Nas próximas aulas a gente vai ver retas, circunferências, parábolas e assim por diante. No geral, você já devem ter visto um pouquinho disso na aula do Flávio. Quando ele falou de função afim, ele pega um pouco do estudo da reta que a gente vai ver na próxima aula. Então, para a gente começar, primeiro a gente vai falar de plano cartesiano. Raul, o que é plano cartesiano? Plano cartesiano, ele é chamado assim porque ele é um plano, ou seja, ele tem duas dimensões, e ele foi criado por Descartes, pelo filósofo René Descartes. Como que ele fez isso? Ele pegou duas retas numéricas e cruzou elas no ponto de origem, no ponto neutro, no zero. Colocou as duas assim, perpendicularmente, ou seja, 90 graus, e ele formou um plano com isso. Por que que ela é diferente? Como você tem duas retas numéricas juntas na origem, cada reta divide a outra na metade, ou seja, para um lado é positivo e para o outro é negativo. E elas ajudam a gente na visualização. A gente vai conseguir formar gráficos, vai colocar estatísticas, elementos nesse plano. E a partir daí vai facilitar a nossa análise. O, mas o que é uma reta numérica, Raul? Uma reta numérica é uma reta normal, uma reta comum. Você fez uma reta. Porém, você estabeleceu pontos determinados para números reais. Como assim, Raul? Exemplo, você chegou no meio dela e falou, aqui vai ser zero. Andou um pouquinho, aqui vai ser 1. Andou o mesmo tanto que você andou entre 0, 1 e 1 e falou aqui vai ser 2. E assim por diante. Ou seja, você estabeleceu espaços determinados para números reais. Por que a gente faz isso? Porque quando você determina um espaço, a gente consegue localizar esse número. E assim fica muito mais fácil para a gente estudar. As duas retas que Descartes usou para formar o plano, ele foi e tinha que diferenciar elas. Se ele só deixasse como duas retas, como que você ia saber em qual posição ele está? Porque ia ser complicado. Ele falar, tá na horizontal, tá na vertical. É complicado. Então o que que ele fez? Ele foi e deu um nome para cada uma para não deixar errar. Como assim? Quando você falar ele está em tal posição de tal reta, você sabe que ele vai estar naquele ponto, na reta determinada. A reta horizontal, lembra de horizonte? Ele chamou de abscissa. E a gente representa ela com X. Raul, como que eu faço para gravar um nome feio, um nome chato? Pensa no seguinte macetinho, abscissa. Em vez de você pensar em abscissa, você coloca um X no meio, abscissa. Lembrando dessa palavra um pouquinho forçada, você sempre vai lembrar que o horizontal é X e abscissa. Na vertical, ele foi chamado de ordenada e é representada por Y. Raul, você tem algum macetinho? Para reta vertical, para reta ordenada, eu não tenho. Então, é essencial que você saiba os dois nomes e que lembre de abscissa para saber que ela é horizontal. A que sobrar é ordenada. Isso daqui é só teoria, só básico, dando nome nas coisas para ajudar um pouco a gente a se localizar.
Nesse próximo slide eu trouxe o exemplo de uma reta numérica em cima e embaixo o plano cartesiano. Como assim o plano cartesiano? Na vertical as ordenadas, no horizontal as abscissas. Raul, para que eu vou usar isso? Como que eu vou usar? Agora a gente vai ter uma aplicação na prática. O que é essa aplicação na prática? É um par ordenado. Um par ordenado é um conjunto numérico formado pelos números reais que localizam o ponto. Como assim? Exemplo, o cara vai te dar um ponto A e ele está no X, nas abscissas ele tem 3 e nas ordenadas ele tem 2. Como que eu vou fazer para representar isso sem precisar escrever com todas as palavras? A gente vai e faz o seguinte. A gente coloca A, abre o parênteses, coloca a posição em X, ponto e vírgula e a posição em Y e fecha parênteses. Isso quer dizer que o ponto A está na posição 3 de X e 2 de Y. Raul, por que você usa um ponto e vírgula no meio? É essencial que seja ponto e vírgula? Não. Eu coloco ponto e vírgula porque em certos exercícios eles vão te dar números racionais, números quebrados. E aí você vai acabar colocando uma vírgula entre o ponto, 1,3, 1,4, 2,5. Se você usar vírgula, 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 você pode acabar se confundindo. Por isso eu uso o ponto e vírgula, que em nenhum número aparece o ponto e vírgula. Como que a gente faz para enxergar esse par ordenado? O par ordenado é o conjunto das coordenadas. Como que a gente faz para enxergar ele? Primeiro, a gente olha a partir da coordenada horizontal. A gente olha para o horizonte. A gente vai olhar para o X, fala, tá, qual que é a posição dele? Você vai até o número que ele está, coloca o lápis, a caneta ou o que você tiver em cima e faz uma linha na vertical. Depois, você vai para Y, vai até a posição dele e faz uma linha na horizontal. Raul, para que eu estou fazendo essas linhas? Se você fizer a linha tanto em X na vertical quanto em Y na horizontal, uma hora elas vão se encontrar. Nesse encontro é que o ponto está. Então, quando você fizer essas linhas, você vai achar onde que o ponto está no plano cartesiano, no gráfico. Eu acho que eu trouxe até um exemplo aqui com A, que ele está em 2, na posição das abscissas, e 3 nas ordenadas. Então, primeiro a gente vai com o lápis em 2 e faz uma linha vertical. Depois vai para o Y, 3, e faz uma linha na horizontal. O ponto está no encontro das duas linhas. O outro é em B, que eu trouxe com um Y negativo. Você vai para X, mesma coisa. Chegou na posição X, linha vertical. Chegou na de Y, linha horizontal. Eu quero fazer uma coisinha só para estimular vocês a pensar, a fixar esse conteúdo um pouquinho, porque isso daqui é muito importante, pelo menos para o estudo da reta, que é o que mais cai no Enem desse conteúdo. Então, eu vou aqui no site GeoGebra, ele é de graça, tem na internet, e eu vou marcar alguns pontos. Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem na localização, anotarem em algum lugar. Depois eu dou a posição dele como que fica em um par ordenado. Porque é algo que a gente vai ver muito e vai usar muito. Então eu quero ter certeza que está todo mundo entendendo. Então vem aqui, eu vou colocar o ponto A aqui, o ponto B, ponto C vai ser aqui e o ponto D aqui. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês olharem, entenderem como que eles estão no gráfico e escreverem os pares ordenados. Se não quiser isso... Ah, já tá... acabei de ver. Enfim, gente, miou. Não precisa, porque acabei de ver que aparece o par ordenado, mas tentem olhar para ele e entender. Como assim? O A,
ele é A 2,5, ou seja, ele está em 2 em x e 5 em y. O B, ele é menos 2 e menos 2. O primeiro número sempre é x, o segundo número sempre é y. O C, ele é menos 4 e 2. Raul, o que ele quer dizer que ele é menos 4 e 2? Ele é negativo em x, ele é positivo em y. E o D, ele é 10 e menos 5. Positivo em x, negativo em y. Voltando para os slides, a gente vai ver agora a questão de quadrantes. Raul, esse conteúdo ele é meio básico, ele cai no Enem? Então, eu nunca vi uma questão só desse conteúdo. Contudo, você vai acabar usando isso em outros conteúdos. Exemplo, um exercício de função de primeiro grau que ele acaba te dando os pontos, os pares ordenados no texto. Então você vai precisar ter essa noção de par ordenado para esboçar o gráfico e fazer ele para conseguir enxergar melhor a questão. Ele também tem um exemplo de, às vezes, te dar apenas uma coordenada e pedir a outra sabendo de outro ponto, assim por diante. Então, o Enem não vai cobrar esse conteúdo da primeira aula em si. Contudo, é muito legal saber ele porque ele ajuda tanto na álgebra, não na álgebra, tanto em funções, que é o conteúdo do Flávio, primeiro grau, segundo grau, essas coisas, quanto nos próximos passos da geometria analítica. Lembrando que geometria analítica não é comum de cair todo ano da mesma forma, porém as duas formas mais comuns de cair é estudo da reta ou estudo das circunferências. Ele vai te dar alguma situação que você vai precisar pensar em círculos ou em uma reta. Voltando para a aula de hoje, a gente tem quadrantes. Raul, o que é um quadrante? Um quadrante, ele é uma parte do plano cartesiano. Como assim? O plano cartesiano ele é formado por duas retas. Como essas duas retas se encontram, ele é dividido em 4 partes. Para a gente numerar os quadrantes, a gente vai fazer em sentido anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Coloquei uma imagem aqui no canto inferior direito para ajudar a localização deles. O que tem de especial nesses quadrantes? Por que a gente vê eles como partes e não só ignora isso? Cada quadrante ele tem uma característica especial para os pares ordenados. Por mais que isso fique claro quando você está fazendo falar positivo e negativo. Você vai marcar intuitivamente quando você entender as retas numéricas? Como assim? Separou. Tudo que está à direita de zero é positivo. Tudo que está à esquerda de zero é negativo. Quer dizer, o primeiro e quarto quadrantes, para x, eles são positivos. E o segundo e o terceiro, para x, são negativos. Tudo que está para baixo de zero, para baixo da origem, é negativo. Tudo que está para cima da origem é positivo. Então, o primeiro e o segundo quadrante são positivos para y. E o terceiro e quarto são negativos para y. A gente tem uma certa ideia disso. Porém, é muito importante vocês terem isso na cabeça, porque ganha tempo. Ajuda a visualizar o gráfico de uma maneira mais rápida. Por quê? Se você sabe que no primeiro quadrante as duas coordenadas são positivas, quando você vê um ponto com duas coordenadas positivas, você sabe que ele vai estar em algum lugar, mas é no primeiro quadrante. Um ponto com x negativo mais y positivo ele está na metade de cima, x negativo da esquerda, então ele está no segundo quadrante. Os dois negativos é o terceiro quadrante, porque ele está para baixo e para a esquerda. E o quarto quadrante, para x ele está positivo,
para a direita, mas para y ele está negativo, então está embaixo. É muito legal saber isso, porque ajuda muito na visualização. Porque o Enem ele não te traz uma folha de gráfico, ele não te traz uma folha que te propicie fazer um gráfico, ele não te deixa usar uma régua. Então, os gráficos que você esboçar vai ser na mão, vai ser no chutômetro. Como você não tem uma régua, vai ficar, primeiro que não vai ter a mesma forma que teria se fosse feito certinho. E ele vai ficar meio distorcido, ele pode ficar meio estranho, meio difícil de visualizar. Por isso que, sabendo isso, por mais que ele fique distorcido, ele vai te impedir de errar. Porque às vezes ele está distorcido, só que você sabe que ele está embaixo. Então você fala, tá meio estranho isso daqui, mas eu sei que ele vai estar para cá. Ajuda bastante. Como que a gente vai ter uma aplicação desses conceitos que a gente viu até agora, mas um pouco mais puxado, um pouco mais com mais cálculo, com mais conteúdo que um vestibular possa cobrar? É a distância entre dois pontos. É a primeira parte do nosso estudo de geometria analítica, efetivo. Como assim? Você tem dois pontos em um local qualquer. Como que a gente descobre a distância entre eles? Ou seja, a melhor distância em linha reta entre esses dois pontos. Para a gente entender, tem uma fórmula, eu vou passar ela para vocês, mas eu prefiro que vocês entendam a fórmula, porque decorar a fórmula é menos efetivo, ela vai ficar muito menos tempo na sua cabeça. Entendendo ela, a chance de você guardar ela e lembrar durante o vestibular é muito maior. Então, vou começar com um exemplo visual e depois eu passo ela para vocês. Primeiro exemplo, a gente marcou dois pontos, o A e o B. A menor distância entre o A e o B é o segmento F. O A ele está nas coordenadas 5 e 6, ou seja, 5 em x, 6 em y. O B ele está em 10 e 2. Como que a gente faz para achar a menor distância entre eles? A gente sai da geometria, mas Pitágoras não sai da gente. A gente vai fechar um triângulo retângulo. Sempre que for fazer a distância entre os dois pontos, a gente vai fazer por esse método. Vai fazer um triângulo retângulo com esses dois pontos, sendo que você vai pegar o primeiro ponto e vai fazer uma linha para baixo ou para cima, dependendo de onde o outro ponto está. O outro ponto vai fazer uma linha para a esquerda ou para a direita, dependendo da posição do outro ponto, fechando um triângulo. Como assim? O ponto B está mais para baixo e para a direita de A. Então, ou a gente faz uma linha na vertical para baixo com A, ou a gente faz uma linha na vertical para cima com B. De qualquer forma, a gente vai conseguir fazer um triângulo. O porquê que a gente precisa desse triângulo? A gente não tem uma fórmula específica, não é algo assim, se não é uma fórmula de volume, que você tem uma fórmula que sempre vai dar aquilo. Então a gente tem que achar pelos meios que a gente consegue, que é o Pitágoras. Quando a gente fecha um triângulo retângulo, a gente permite a utilização de Pitágoras. Tá, Raul, a gente tem um triângulo, só que a gente não tem as medidas dos catetos para a gente achar a hipotenusa, que vai ser a distância entre eles. O que a gente faz? Beleza. A gente vai usar um conceito que é muito utilizado na física, que é o conceito de variação. Raul, como que eu sei o que é variação? O que eu faço? Na física, a gente tem que variação é a unidade final menos a unidade inicial. Como que dá para fazer essa variação na geometria analítica? Mesma coisa, pega a final menos o inicial. Raul, mas
E se ele for um triângulo que ele começar na parte positiva e terminar na parte negativa? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui. Vou limpar. E eu vou fazer o segundo ponto como o ponto C aqui. B. Pronto. A gente vai ligar eles por um segmento de reta. Como o B está para baixo de A, a gente pode ou puxar para baixo o A, ou puxar para a direita, porque aí quem vai puxar para cima é o B. Eu vou fazer o triângulo invertido para treinar um pouquinho vocês. Oh, caramba. Como que é o triângulo invertido? Ao invés de eu puxar o A para baixo, eu puxo o B para cima. E depois eu puxo o A até o C. Então a gente tem a distância F e um triângulo invertido. Beleza. Raul, por que você deu esse triângulo como exemplo? Para x, ele começa positivo e ele termina negativo. Se a gente fazer a variação, ela vai dar um número negativo. Isso vai atrapalhar a gente nos nossos cálculos? Não. Por quê? Como a gente está trabalhando com posição, a gente sabe que ele perdeu algumas posições. O comprimento, sim, sempre vai ser positivo. Só que se você trabalhar com a variação da posição, a gente também consegue aplicar Pitágoras. Eu vou dar o exemplo depois que eu acabar o slide. Voltando para o slide, a gente tem o triângulo fechado. Como assim? Como que a gente vai achar o cateto de baixo? Simples. O x, ele começa em 5, que é o primeiro ponto, A, e ele termina em 10. Então, qual que é a fórmula da variação? Final menos inicial. 10 menos 5. 10 menos 5 dá 5. O comprimento desse cateto de baixo é 5. Na vertical, a gente tem que o maior é 6 e o menor é 2. Então, se ele termina em 6 e começa em 2, você tem 6 menos 2 dá 4. Aí a gente aplica o Pitágoras. A distância ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Somando os dois, a gente vai ter raiz de 41. Como que eu falo? Assim, Raul, é sempre assim? É sempre assim. Você quer a variação. Como que a gente vai ter a variação? Voltando para aquele exemplo, a gente vai ter que a distância que importa para a gente é que começa aqui e termina aqui. A gente não vai se importar com tudo que vem entre A para frente, nem de B para trás. Por isso que a gente usa a fórmula da variação. Para ter exatamente essa distância e essa distância. Já falo para ela. Antes de ver aquele exemplo, eu vou passar a fórmula efetiva para vocês. O que a gente fez para entender essa fórmula efetiva? A gente pegou o teorema de Pitágoras e aplicou para um triângulo qualquer, com qualquer medida, com os pontos dele em qualquer x e em qualquer y. Então, como que a gente começa a desenvolver essa forma? Primeiro, a hipotenusa sempre vai ser a distância entre esses dois pontos. Então, d ao quadrado é igual. Primeiro cateto pode começar com y ou pode começar com x. Eu escolhi começar com x. Então, a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Como que a gente faz para desenvolver isso? Simples, a gente abre a variação. Como assim? O d ao quadrado é igual a variação de x. Qual é a variação de x? Final, x, menos inicial, x0. Então, x menos x0 ao quadrado. E a gente faz a mesma coisa para y. Y menos y0 ao quadrado. Então, a gente tem duas fórmulas possíveis para entender. Ou a gente adota aqui d ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, ou
a fórmula mais comum da gente enxergar, que a gente mais vê por aí, que é a distância é igual a raiz quadrada. De onde que surgiu essa raiz? A gente pegou o expoente que estava no D e passou para o outro lado. Potência vira radiciação. Então, raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Raul, meio que as nossas aulas vão ser assim, de agora para frente, até a gente terminar esse conteúdo, é mais aula teórica, é uma aula mais carregada, uma aula mais complicadinha. Então, preciso que vocês tenham muita atenção. Qualquer dúvida, se não entendeu, não importa o que vocês não tenham entendido, podem perguntar para mim que eu esclareço. É um conteúdo muito importante para o Enem. Depois que a gente viu essa fórmula, o que eu quero mostrar para vocês? Voltando aqui. Opa. Eita. Eu não estou conseguindo. Coloco aqui. Vamos ver se eu vou conseguir abrir o GeoGebra. Abrir. O porquê? Se a gente pensar nesse triângulo como posição, o ponto A é 2 e 5. E o ponto B, que é o outro ponto que a gente quer descobrir a distância, ele é menos 4 e 2. Eu não sei se eu tenho onde anotar aqui, mas tá, menos 4 e 2. Para que a gente vai usar isso? Se a gente usar a fórmula da variação da física, para ficar um pouquinho mais fácil da gente pensar, a gente tem que final, pode ser 2, porque ele é o maior, é 2 menos 4. Aqui a gente tem 6. Se a gente fizer o contrário, a gente fica com menos 6. Nas contas, não vai fazer diferença nenhuma. Porque para a gente fazer Pitágoras, a gente leva ao quadrado. Então, todo número que for negativo, ele vai acabar virando positivo. Porém, a minha dica é, para vocês não errarem, sempre pega o maior e tira do menor. Como assim o maior e tira do menor? Quanto mais para a direita, maior. Mais para a direita e mais para cima. Então você tem, o que está mais para a direita em x? É 2. Então 2 menos, qual que é o menor? Menos 4. 2 menos menos 4 dá 6. Aí a gente vai analisar em y, a gente não vê isso por ponta, a gente vê por coordenada. Qual que é maior? O mais para cima. Qual que está mais para cima? O A. Então a gente vê em 5. Qual que é o menor? 2. 5 menos 2 dá 3. Então aqui seria 3 e aqui seria 6. Fazendo os cálculos ia dar 45. A hipotenusa seria a raiz de 45. Essa distância aqui vale raiz de 45. Cadê? O que eu quero mostrar para vocês rapidinho? Eu trouxe 2 exercícios da UFRGS. Não é um vestibular parecido com o Enem. Não é um vestibular que vai cobrar coisas como o Enem. Assim, essa questão não tem nada a ver com o Enem. Você fala, Raul, por que diabo você trouxe pra gente uma questão que não tem nada a ver com o Enem? Que isso daqui nunca vai ser uma pergunta do Enem. Por mais que o Enem não tenha uma tradição de trazer um exercício assim, ele pode pedir isso de outra forma. Como assim? É muito comum que o Enem interligue, que o Enem junte conteúdos. O que ele pode fazer? Ele pode desenhar um triângulo num gráfico e contar alguma historinha de um objeto, de uma casa, de alguma coisa triangular que está naquele espaço. E ele pode pedir, ou então ele pode te dar 2 pontos e ele pedir a distância. É mais complicado. O que eu mais vejo ele fazendo é te dando um objeto de maneira triangular. Sempre vai ser um triângulo retângulo para ele cobrar isso. Ele vai pedir a hipotenusa
e ele vai apenas te dar os pares ordenados, coisas assim. É mais difícil, mas pode cair. Então, ou então a gente vai precisar calcular a hipotenusa do triângulo. Para isso, a gente vai ter que dominar essa conta. Então, eu trouxe o exercício da UFRGS. Ele fala que um ponto P do eixo das abscissas e equidistante dos pontos A e B. E ele pede a abscissa de P. Fala, Raul, como assim? Quando ele falou que o ponto P é do eixo das abscissas, ele falou o seguinte: ele está localizado sobre a linha horizontal, sobre a linha X. Tá, e o que isso quer dizer? Qualquer ponto que tiver no X, o Y dele vale zero. Qualquer ponto que estiver no Y, o X dele vale zero. Isso é muito importante de lembrar. Como ele falou isso, a gente sabe que o Y do ponto P é zero. Tá, e como que a gente vai fazer para resolver? Ele falou que a distância do ponto P até o ponto A é a mesma da distância do ponto P até o ponto B. Como assim? Porque ele é equidistante, ele tem a mesma distância. Equi quer dizer igual, distante vem de distância. Então a gente iguala as duas fórmulas. A distância de A até P e a distância de A até B. P até B. O que a gente vai fazer então? Raiz de x, mas x menos x0 ao quadrado, mais y era para ser o menos. Y0 ao quadrado. Como tem raiz dos dois lados, a gente corta. Raul, por que você deixou x? X é o ponto que a gente quer descobrir, é o ponto de P. Então, quando a gente quer descobrir um ponto x do P, de um ponto qualquer, é ele que a gente não substitui, é o ponto final. A gente deixa o ponto inicial para as coordenadas que a gente sabe. Resolvendo as equações, a gente vai cair numa produto notável que vai ser desenvolvido dessa forma. Lembrando, produto notável é muito legal de vocês saberem. É algo que eu recomendo muito que vocês estudam. Se não tiveram uma citinha ainda, depois vocês falam comigo que eu passo para vocês. Resolvendo toda essa equação, a gente chega que x é igual a menos 2. O mais importante desse exercício não é a aplicação da fórmula, não é a resolução dela, é eixo das abscissas, ou seja, ele está sobre a linha x, o y vale zero. E a parte dele ser equidistante, ou seja, ele ter a mesma distância. O outro que eu trouxe... Opa, será que eu acertei? O outro que eu trouxe é do você descobrir a partir do valor de D. Por quê? Normalmente a gente ia e faria com a raiz. Como ele te passou o valor de D, eu acho mais fácil você trabalhar com D elevado ao quadrado. Por isso que eu falei para vocês lembrarem, aprenderem a fazer dos dois jeitos. Porque aí num exercício desse você aplica a fórmula mais parecida com Pitágoras. Quando a gente resolve ela, a gente chega bem aqui. Uma equação de segundo grau. Como que dá para resolver ela? Por soma e produto. A soma é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Eu cheguei em 1 em 13.